Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! Essas foram as últimas palavras do rei dos piratas Gold Roger, que moldaram toda uma era. Com essas simples palavras, a grande era dos piratas começou e marcou o fim do maior pirata que já navegou pelos mares de One Piece. Você quer entender toda a história e trajetória de Gold Roger, desde o seu nascimento até sua morte? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo bem legal, a história completa do rei dos piratas Gold Roger. Roger é um personagem que eu gosto bastante, então foi bem legal para mim relembrar todos os pontos de sua trajetória para trazer a história dele aqui para você. Então eu espero muito que você goste, mas acima de tudo, tenha uma boa história. Essa história começa na cidade de Loguetown, no East Blue. O East Blue é comumente conhecido como o mais fraco de todos os mares. Os piratas que são considerados grandes e ameaçadores neste mar são vistos apenas como piratas de baixo calibre em comparação com os piratas dos outros mares. Mas não se iluda, esse mar foi berço de pessoas extremamente poderosas e relevantes para o mundo, como o herói dos fuzileiros navais Monkey D. Garp, o líder do exército revolucionário Monkey D. Dragon, além também de Luffy, Zoro e Sabo. Mas o mais importante de todos foi onde o futuro rei dos piratas, Gold Roger, nasceu. Roger, na sua infância, cresceu em condições difíceis, onde brigas e ataques de piratas eram constantes, e no meio de todo esse desespero contínuo, ele desenvolveu um grande medo de perder seus entes queridos, seus únicos pilares que faziam ele aguentar todo aquele sofrimento. E por isso, acima de tudo, Roger nunca fugia de uma briga, por mais que ele estivesse totalmente espancado e cansado, sem nenhuma chance de vencer seu oponente, ele continuava se levantando vez após vez, com o único objetivo de proteger as coisas mais importantes que ele tinha em sua vida, os seus entes queridos. Roger então cresceu e uma ideia começou a surgir em sua mente. Ele queria virar o mundo de cabeça para baixo. Ainda em sua juventude, ele conheceu Silvers Rayleigh e ficou impressionado com o navio que ele estava usando, que Rayleigh roubou para viver depois que sua casa foi incendiada. Roger então, vendo seu encontro com Rayleigh como uma obra do destino, pede para Rayleigh se juntar a ele para que eles possam virar o mundo de cabeça para baixo juntos. Embora Rayleigh tenha recusado no início, a insistência de Roger conseguiu conquistá-lo, e os dois se tornaram melhores amigos desde então. Roger então zarpou para o mar com seu mais novo membro e amigo, e eventualmente fundou e se tornou o capitão dos piratas do Roger, com Rayleigh como seu primeiro imediato. Enquanto viajava, Roger visitou Water 7 e contratou o mestre carpinteiro Tom para construir um novo navio para eles. Usando madeira da lendária árvore do tesouro Adão, Tom construiu o Oro Jackson, que se tornou o famoso navio dos piratas do Roger. Roger e sua tripulação então navegaram para o Novo Mundo e 39 anos atrás, ele e sua tripulação chegaram à ilha Lodestar, a última ilha que o Log Pose apontou. No entanto, Roger sabia que a verdadeira ilha final estava além daquele ponto e que a única maneira de chegar até ela seria reunindo os 4 Road Poneglyphs, que davam pistas sobre a sua localização. Então ele começou sua jornada atrás dos Poneglyphs. Nesse tempo, aproximadamente 38 anos atrás, um grande conflito assolou os mares de One Piece em uma pequena ilha chamada God Valley.
Nesse incidente estavam presentes os Nobre Mundiais com seus escravos e a lendária tripulação dos Piratas Rocks. A marinha que serve diretamente aos Nobre Mundiais foi obrigada a mandar reforços, e assim Garp foi convocado. Roger, que também estava na ilha por motivos desconhecidos, formou uma aliança temporária com Garp e juntos eles lutaram e derrotaram o infame bando dos Piratas Rocks, causando o fim de seu capitão Rox Dizebek e fazendo a ilha de God Valley sumir e nunca mais ser vista novamente. Esse foi o conflito conhecido como o Incidente de God Valley. Os membros remanescentes dos Piratas Rocks se separaram e seguiram vidas de piratas individualmente, criando grandes nomes para si. Esses são Kaido, Linlin e Barba Branca. No final, Garp recebeu todo o crédito da derrota dos Rocks, ficando conhecido como o herói dos fuzileiros navais, e a sua aliança com Roger nunca foi divulgada ao público, já que isso era uma vergonha para a marinha. Mas mesmo assim, Roger ainda ganhou algo com isso. Saqueando os despojos da batalha, Roger roubou um baú de tesouros que dentro dele tinha sim ouros e joias, mas seu bem mais precioso era uma pequena criança de cabelos ruivos deixado ali dentro. 38 anos atrás, Roger achou Shanks com apenas um ano em um baú de tesouros deixado para trás de God Valley. Ele então o adotou e junto com Rayleigh, os dois criaram o pequeno Shanks como um aprendiz do navio. Então, continuando sua jornada rumo aos Poneglyphs, Roger conseguiu se infiltrar no território de Lilin em Totoland e roubou uma cópia de seu Road Poneglyph. E fazendo isso, ele percebeu que não conseguia entender seu manuscrito, já que estava escrito em um idioma antigo. Nesse mesmo tempo, Roger leu um jornal e descobriu que um samurai do país Juano havia se juntado aos piratas do Barba Branca, levando Roger a se interessar em conhecê-lo, já que ele vinha de um país isolado por mais de 800 anos, e por isso poderia entender o idioma antigo dos Poneglyphs. Roger e sua tripulação então continuaram navegando pelos mares e entraram em inúmeras batalhas com outras tripulações piratas, e entre tudo isso, há 28 anos atrás, Roger contraiu uma doença incurável. Ele decidiu lançar uma última jornada com sua tripulação na Grand Line, e ao chegar ao farol da Montanha Reversa, na entrada da Grand Line, ele recrutou Crocus como seu médico, para mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada final. Mas sem conseguir ler os Poneglyphs, seu caminho era apenas poeira jogadas ao vento. Ele não sabia para onde seguir e sua saúde a cada instante ficava mais frágil. Mas cerca de 3 anos depois, os ventos do mar trouxeram sorte ao capitão. Enquanto Roger e sua tripulação derrotavam brutalmente um esquadrão da marinha criando um tumulto, isso atraiu a atenção dos piratas do Barba Branca que estavam por perto. A tripulação de Roger foi ao seu encontro e lá eles encontram o samurai que saiu de Wano, Kozuki Oden, que veio correndo em direção a eles para lutar. Roger rapidamente dominou Oden antes de entrar em confronto com Barba Branca, e a batalha entre as equipes durou 3 dias e 3 noites, até que eles deram uma trégua e foram comer e beber juntos. Roger falou com Barba Branca e Oden e contou a eles sobre sua intenção de chegar à última ilha da Grand Line. Roger então implorou a Oden para se juntar à sua equipe por um ano, para decifrar os Road Poneglyphs. Oden concordou e ele e sua esposa Toki, os seus filhos Momonosuke Hiyori e seus amigos Inuarashi Nekomamushi partiram com Roger em sua jornada final. Assim que sua aventura começa, Crocus lhe dá a má notícia que ele tinha apenas mais um ano de vida, tendo que acelerar a sua busca à última ilha. Com Oden ao seu lado, Roger tinha agora a capacidade de decifrar os Poneglyphs e descobrir as coordenadas para a última ilha. Já possuindo uma transcrição do Road Poneglyph da Big Mom em mãos, ele ainda precisaria encontrar os outros 3 Poneglyphs.
ele já tinha uma ideia geral que um estava na Ilha dos Homens Peixes, e também ele descobriu a localização de mais dois de Oden, Inuarashi e Nekomamushi, cuja família mantinham e guardavam esses poneglyphs em seus países, Wano e Zou. Assim, Roger já sabia a localização de todos os outros 3 poneglyphs, mas antes de ir atrás deles, eles decidem viajar para Skypiea, com Roger encontrando o Sino Dourado de Shandora e pedindo a Oden para escrever uma mensagem sobre sua presença em Skypiea e o seu objetivo de alcançar os confins do mundo de One Piece. Depois de deixar Skypiea, o navio da tripulação navegou para Water 7 para fazer uma visita a Tom. E após isso, a jornada rumo aos outros 3 poneglyphs começou. A tripulação então viajou para a Ilha dos Homens Peixe. Roger e Oden notaram vozes durante a viagem submarina, sem saber que vinham dos Reis dos Mares. Depois de chegar à Ilha dos Homens Peixe, Roger se reencontrou com o Rei Netuno, o Road Poneglyph, cujo paradeiro Roger suspeitava estava localizado na Floresta do Mar, perto da Ilha dos Homens Peixe e bem ao lado do Poneglyph contendo a carta de desculpas de Joy Boy. Enquanto estava na Ilha dos Homens Peixe, Roger conheceu a ainda jovem Shiarly e tomou conhecimento de certas profecias sobre o futuro, mostrando interesse particular pelo paradeiro de Poseidon. Algum tempo depois de deixar a Ilha dos Homens Peixe, Toki ficou doente e os piratas do Roger pararam no país de Wano, a localização do 3º Poneglyph. E depois de adquirir as informações do Poneglyph de Wano, a tripulação deixou Toki, Momonosuke, Hiyori e Inuarashi Nekomamushi para trás no país, seguindo para Zou, o local onde estava o último Poneglyph. Então, com a ajuda de um Vivre Card e uma carta de Nekomamushi e Inuarashi, Roger conseguiu pousar em Zou e fazer amizade com a tribo Mink. Eles descobriram que o Poneglyph estava na gigante árvore baleia de Zou, e assim conseguiram os manuscritos de todos os 4 Road Poneglyphs. Mas a esse ponto, a condição do Roger estava piorando à medida que avançavam, então ele e sua equipe tiveram que apressar sua busca, deixando o Bug, que ficou doente, e Shanks, que estava cuidando dele, para trás. Com as informações de cada Road Poneglyph em mãos, Roger e sua equipe finalmente descobriram as coordenadas e chegaram à escondida ilha final da Grand Line. Lá eles não apenas aprenderam a verdade sobre o século perdido, as armas antigas e a vontade dos D, eles também tropeçaram no tesouro de Joy Boy. Roger e seus companheiros de tripulação, ao verem o tesouro, não puderam se segurar e caíram na risada. Roger então confessou sua curiosidade sobre Joy Boy, considerando as circunstâncias por trás dessa figura do passado como sendo engraçadas, e inspirado na história de Joy Boy, Roger concedeu à última ilha o nome de Laugh Tale. Logo, a notícia da descoberta de Laugh Tale por Roger levou o mundo a reconhecê-lo como o Rei dos Piratas. Como resultado, muitos piratas e forças da marinha começaram a mirar na tripulação para eliminar Roger e pegar seu tesouro. Então, mais tarde, ele decidiu dissolver sua tripulação. Ao descobrir toda a verdade do mundo, Roger soube que chegou cedo demais na última ilha. Então ele planejou ter um filho que chegaria a Laugh Tale na hora certa. Roger também disse a Oden que queria conhecer Barba Branca antes de morrer, e pouco tempo depois ele foi o primeiro a deixar a sua tripulação e o seu navio, e com todos seus amigos, companheiros de viagem chorando, Roger partiu. Após a dissolução de sua tripulação, Roger teve uma reunião final com Barba Branca, onde ele lhe contou sobre o apelido que o governo lhe deu, escondendo seu D, e também sobre o segredo da vontade dos D.
Roger se ofereceu para dizer a Barba Branca como chegar a Laugh Tale, mas Barba Branca recusou, dizendo que não possui interesse. Em algum momento depois de deixar sua tripulação, ele conheceu Portigas de Rouge, uma mulher que morava em Baterila, e os dois se apaixonaram. Com o tempo, Rouge ficou grávida do filho de Roger, e Roger surgiu com 2 nomes dependendo do sexo do bebê: Annie se fosse uma menina ou Ace se fosse um menino. Sabendo que por sua doença ele já estaria morto há muito tempo quando a criança nascesse, Roger então deixou Rouge e se entregou aos fuzileiros navais. Enquanto estava na prisão, ele pediu a seu antigo inimigo Garp que cuidasse de seu filho depois que ele fosse executado, dizendo que um bebê não deveria ser rotulado de criminoso apenas por seus laços familiares. Embora Garp dissesse que não tinha obrigação de fazer isso, Roger sabia que ele faria de qualquer maneira, pensando que fariam dele um exemplo para evitar que outros se tornassem piratas. Os marinheiros o trouxeram de volta à sua cidade natal, Logtown, para fazer sua execução na frente de uma grande multidão. No entanto, o que era para ser um exemplo acabou se tornando uma inspiração quando, pouco antes de encontrar seu fim, Roger gritou suas últimas palavras: "Meu tesouro, se você quiser, eu vou conceder. Procure tudo que o mundo tem a oferecer, eu deixei tudo naquele lugar." Imediatamente depois disso, as espadas dos carrascos caíram e o maior pirata de todos morreu. Em Logtown, onde Gold Roger nasceu, também foi o lugar onde ele encontrou seu fim. O legado de Roger está entre os legados mais impactantes deixados por uma pessoa na história. Embora o governo mundial pretendesse que sua execução enviasse uma mensagem contra a pirataria, as palavras finais de Roger produziram um resultado oposto. Inúmeras pessoas de todo o mundo começaram a zarpar como piratas na esperança de encontrar o tesouro de Roger, que eles apelidaram de One Piece, com a visão geral de que quem chegasse a Laugh Tale e adquirisse o One Piece assumiria o manto de Rei Pirata. A explosão da pirataria em todo o mundo resultou no tempo que se seguiu até os dias atuais, a época que ficou conhecida como a Grande Era dos Piratas. A história do Rei dos Piratas é para mim uma das histórias mais cativantes de One Piece, e eu queria muito compartilhar aqui com vocês essa história do maior pirata do mundo. E por isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido toda a sua história. Eu realmente gostei de contar para vocês sobre a trajetória de Gold Roger. Mas se você gostou, eu apenas peço que você deixe o seu like no vídeo, porque desse jeito eu sei que você está gostando e trago mais vídeos assim. Então valeu por assistir e até a próxima!